A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores e alunos desta obra santa, que é a nossa escola bíblica dominical. Iniciando hoje mais uma aula da nossa revista da classe de adultos. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Fique conosco, eu sou o pastor Everson Silva e este é o canal Simplesmente EBD. Amados irmãos, hoje na lição de número 2, nós vamos aprender sobre o novo nascimento. Assunto que tem por texto áureo a passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E tratando deste texto áureo, a nossa verdade prática afirma: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. É o que vamos trabalhar nesta aula, o novo nascimento, de acordo com o ensino de Jesus, que é uma transformação radical e, portanto, visível na natureza de todo aquele que crê. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 9 e o versículo de número 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O comentário da nossa lição, começando com a introdução, vai afirmar que nesta lição, com base no texto de João 3, vamos analisar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Vamos examinar a doutrina da regeneração, estudando a importância do nascer de novo. E, por fim, vamos especificar os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Diante de tudo que lemos até agora, meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição é regeneração. Iniciamos agora o tópico 1, Jesus e Nicodemos. O ponto 1 nos faz uma pergunta: quem era Nicodemos? A lição diz: o contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Por isso, antes de falar de Nicodemos, nós precisamos entender o que os evangelhos afirmam a respeito de Jesus até o seu encontro com o mestre de Israel. A história do Senhor Jesus incluía até este momento o seu batismo, com a manifestação visível do Espírito Santo e a declaração de Deus sobre Jesus, onde ele diz: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós temos também o primeiro milagre de Jesus, em que ele transformou a água em vinho num casamento em Caná da Galileia, diante de várias pessoas. E por fim, nós passamos pela purificação do templo. Irmãos, com relação à purificação do templo, nós precisamos entender o que estava acontecendo na casa de Deus na época de Jesus. Segundo Flávio Joséfo, cerca de mais de 256 mil animais eram sacrificados na época da Páscoa. Em geral, os fiéis judeus que moravam fora de Jerusalém compravam os animais para o sacrifício da Páscoa no mercado do templo.
com um preço muito maior do que eles valiam, demonstrando assim o abuso que os fiéis sofriam. Outro modo de abuso era que, para comprar esses animais e fazer as ofertas no templo, a moeda romana não era aceita e obrigatoriamente era trocada pelo shekel de Tiro. Outra maneira de se aproveitar da fé daqueles que queriam adorar a Deus. Foi neste contexto que Jesus demonstrou a sua indignação. Então, segundo a lição, foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos pertencia à seita dos fariseus. Os fariseus se colocavam como verdadeiro Israel por sua maneira exclusiva de interpretar e seguir a lei. Eram acusados constantemente de hipocrisia pelo Senhor Jesus devido à sua cegueira espiritual e por adicionar costumes à lei de Deus, colocando uma carga nos outros que nem eles conseguiam carregar. Ainda sobre Nicodemos, Jesus o chamou de mestre em Israel. Não só de mestre, mas mestre em Israel, demonstrando a abrangência da sua reputação. Nicodemos era também membro do Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema de Judá, que contava com seus próprios soldados e que julgava e governava o povo. Ou seja, Nicodemos era fariseu, uma das maiores seitas na época de Jesus. Ele era mestre em Israel e era membro da Corte Suprema de Israel, o Sinédrio. Por isso, Nicodemos possuía um grande prestígio entre os judeus. E conforme o final do ponto 1, foi esse Nicodemos que procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Agora vamos para o ponto 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nós temos aqui dois pontos de vista de Nicodemos sobre Jesus, aonde ele afirma, primeiro, tu és mestre, e segundo, vindo de Deus. No primeiro, Nicodemos reconheceu o poder nas palavras de Jesus, assim como outras pessoas que ouviram os ensinos do mestre, como nós podemos comprovar em Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29, onde, ao terminar o Sermão da Montanha, Mateus afirma que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ainda em João, no capítulo 7, versículos 45 e 46, a palavra de Deus nos diz que os soldados do templo voltaram aos sacerdotes e fariseus e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? No que eles responderam: nunca homem algum falou assim como este homem. Irmãos, se Nicodemos é mestre em Israel, Jesus é, por excelência, o mestre dos mestres. Agora, no seu segundo ponto de vista, Nicodemos afirma que Jesus é vindo de Deus. E isso por causa dos sinais feitos por Jesus, conforme afirmou o próprio Nicodemos ao dizer: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E como João afirmou, estes sinais, eles foram realizados e testificados no seu evangelho para crermos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, temos vida no seu nome, conforme está escrito no capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de João. Então, conforme a lição, neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos, mas sim um genuíno interesse em compreender esse ensino novo da parte de Jesus. Seguimos agora para o último ponto deste primeiro tópico, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. E essa admiração de Nicodemos demonstra como os mestres de Israel
escribas, fariseus, doutores da lei, demonstram como eles estavam longe dos propósitos divinos, presos na escuridão da ignorância. Como aponta o reverendo Hernanes Dias Lopes em seu livro sobre o Evangelho de João, onde ele diz que Nicodemos se aproximou de Jesus à noite, mas a noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. E isso se dá por não reconhecer o cumprimento do Antigo Testamento nas palavras e na vida de Jesus. Porque apesar de estar sendo aqui inaugurada essa doutrina, ela tem como base a profecia de Ezequiel, lá no capítulo 36, nos versos 25 e 26, que diz: Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, concluímos pela lição que as palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Ou seja, o texto se refere ao novo nascimento que vem da purificação dos nossos pecados e traz transformação e renovo espiritual. Renovo esse que é a nova vida com Cristo. Então a nossa salvação, ela vai passar pelo processo de sermos purificados e de nascermos de novo. Chegamos aqui ao último ponto deste tópico. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus vos abençoe. E por favor, comente sobre esta aula. Se você concorda, se você discorda, o que precisa mudar. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E se inscreva no nosso canal para podermos nos aprofundar cada vez mais na nossa EBD. Mas antes de irmos para o nosso tópico 2, eu queria fazer a leitura aqui do nosso auxílio bibliológico, que vai falar o seguinte a respeito de Nicodemos. Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora de alcance. Sabemos pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. A nossa primeira sinopse vai resumir esse primeiro tópico dizendo: a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade por um líder judaico. No tópico 2, nós vamos tratar sobre o novo nascimento, a obra da regeneração. O ponto 1 diz o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Essa palavra grega, palingenesia, é uma união de duas palavras. Palin, que significa novamente, e gênesis, que significa nascimento ou criação. É importante observar que situar o termo grego regeneração dentro do estudo bíblico demonstra a importância da teologia para o nosso aprofundamento no estudo da palavra de Deus. Em um breve resumo, nós podemos dividir a teologia em 3 áreas principais. A bíblica, que estuda a Bíblia de forma geral, dividindo o livro sagrado em tópicos e subtópicos. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos. Dentro do Pentateuco, nós temos o estudo sobre a população daquela época, sobre a geografia daquela época, sobre o idioma daquela época. Nós temos também a teologia histórica. Essa vai trabalhar com a história das doutrinas e seu impacto na sociedade. Por exemplo, os pais apostólicos.
depois deles, os pais da igreja, aí nós vamos ter os concílios que vão decidir sobre as doutrinas bíblicas, e isso nos influencia até hoje. E por fim, nós temos a teologia sistemática, que organiza o estudo bíblico em temas específicos. Um outro exemplo, o termo regeneração é estudado pela soteriologia, a doutrina bíblica da salvação. Já a doutrina do pecado é estudado pela hamartiologia. Essas divisões tornam o estudo da Bíblia muito mais fácil, muito mais prático. Então, continuando aqui no ponto 1, a expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. O que nos leva ao texto de Tiago, no capítulo 1, versículos 18, 21 e 22, que vai afirmar no seu versículo 18 que ele nos gerou. Quem? Nós, os crentes, nascemos de novo pela palavra da verdade, a pregação do evangelho, como afirma Romanos no capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Seguimos no versículo 21, aonde Tiago nos aconselha a abandonar a velha maneira de viver e lançar mão da palavra colocada em nós para nós mantermos a salvação. A palavra que nos deu vida é a mesma que nos mantém salvo. E agora concluímos no verso 22, aonde Tiago ordena: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. O que me faz lembrar de um importante ensino que recebi no meu tempo de estudante de teologia sobre os 3 maiores problemas na área do ensino, que é não saber e não perguntar, saber e não ensinar, ensinar e não viver. Fechamos assim o ponto 1. Vamos agora para o ponto 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Nós vamos picotar esse tópico para aproveitarmos melhor, iniciando com a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador. Como nós lemos lá na Epístola de Tiago, novamente, no versículo 17, na parte A, que afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito, aí está a salvação, vem do alto, descendo do Pai das luzes. E nós continuamos aqui na lição. Essa regeneração que vem da parte de Deus leva o pecador a uma mudança real, radical do seu coração, provocando uma profunda transformação na sua vida interior. Como nos afirma o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, aonde ele vai escrever: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qual é a nossa parte nesse processo? A lição continua afirmando que este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. O texto do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, vai apontar 2 vezes para a nossa parte no processo de salvação. João afirma que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E cabe observar aqui que João, ele nunca usa no seu evangelho a palavra fé no substantivo, mas sempre como verbo. O verbo crer. E João faz isso no seu evangelho 98 vezes. Portanto, a nossa parte é crer. A nossa parte no processo de salvação é crer na palavra de Deus. Fechamos agora este ponto tão importante com uma pergunta: como se dá o processo de regeneração? No qual o comentarista responde: Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que
concede nova vida ao pecador. O que nos remete ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, num breve resumo que diz: vou dar um coração novo para vocês. Eu vou pôr em vós um espírito novo. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne, como nós já lemos nessa lição. E o versículo 27 termina dizendo: e porei dentro de vocês o meu espírito. Por esta razão, como afirma a nossa lição, a regeneração é uma obra, é uma ação puramente divina. Vamos para o final do tópico 2, com o nosso ponto 3, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador e usa como referência Romanos, no capítulo 5, onde no verso 12 vai afirmar que a morte é a comprovação de que todos somos pecadores. Pois o versículo vai dizer que, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Assim, conforme a lição, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Ato que é alcançado pela morte sacrificial de Jesus, nos justificando, como afirma o final de Romanos 5, no versículo 19, declarando que pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Portanto, conforme o fim do ponto 3, devido à nossa natureza pecaminosa e o que o Senhor Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Como bem asseverou, declarou, afirmou o Senhor Jesus a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Terminamos este tópico com a declaração da sinopse 2, afirmando que o ser humano é por natureza um pecador. Por isso, a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. No tópico de número 3, nós vamos tratar sobre os meios da obra regeneradora. Começamos com o ponto 1, a operação do Espírito Santo. Amados, eu inicio este ponto chamando a atenção dos irmãos sobre a iniciativa e a urgência de Jesus para falar do novo nascimento. Observe no texto. Nicodemos, ele não faz nenhuma pergunta para o Senhor Jesus. Nicodemos chega, declara que Jesus é mestre, que veio da parte de Deus por causa dos seus sinais. E qual foi a resposta do Senhor Jesus a estas afirmações? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende o que é nascer de novo, demonstrando a sua ignorância com relação às profecias do Antigo Testamento, como nós já afirmamos aqui, no que o Senhor Jesus explica. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, o ponto 1 vai começar dizendo, com relação ao nascer da água, esse conceito refere-se de forma metafórica, de forma comparativa, à ação purificadora do Espírito Santo. Ou seja, é uma comparação entre a limpeza e a purificação que a água realiza e a obra purificadora de Deus ao nos perdoar, ao nos limpar, ao tirar os nossos pecados. E ninguém pode ser salvo sem que seja interiormente purificado pela palavra. Como afirma o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 26, quando ele está aconselhando aos maridos. Como afirma o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 26, quando ele está aconselhando as famílias, voltando-se para os maridos, dizendo: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E para que Jesus fez isso? O versículo 26 responde: para santificar. E santificar de que maneira?
Paulo continua purificando-a com a lavagem da água. Ou seja, a palavra de Deus nos purifica. Com relação às palavras de Jesus para Nicodemos, a frase nascer da água e do Espírito, no versículo 5 do capítulo 3 de João, se refere ao nascimento espiritual que purifica do pecado e nos regenera. Como vai nos afirmar aqui a lição, nascer da água, nesse sentido, simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Concluímos o ponto 1 com uma observação importante que a lição faz. No que ela diz, ser inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo. Nós nascemos de novo. Irmãos, isso significa que, mesmo que essa ação seja no nosso interior de cunho espiritual, os seus resultados, eles são visíveis naqueles que nasceram de novo. As nossas atitudes, os nossos costumes, não é para nos salvar, mas para demonstrar que nós já somos salvos em Cristo Jesus. Vamos para o ponto 2, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme nós lemos na epístola do apóstolo Pedro, que diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, nós lemos que a palavra nos lavou e nos purificou. Já aqui em 1 Pedro, nós aprendemos que essa mesma palavra, que é incorruptível, que não suja, que não se corrompe, que não se estraga, que não perde a validade, que não se contamina, essa palavra é a semente que nos gerou de novo. Então, se o fruto não é bom, dá uma olhada na terra, observa quem está fazendo o plantio, conversa com quem está regando, mas não culpe a semente, porque a semente é a palavra de Deus. Porque Deus nos gerou pela palavra da verdade, conforme Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Por fim, fazendo alusão aqui ao final do ponto 2, que cita Hebreus no capítulo 4, versículo 12, falando da Bíblia Sagrada, ele diz que a palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz, porque alcança o lugar mais profundo do pecador, onde mensagem humana alguma tem o poder de alcançar. Ela é a semente usada pelo Espírito Santo para nos gerar, para fazer de nós uma nova criatura. No nosso último ponto, nós vamos analisar a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina, que é a vontade de Deus, que todos os seres humanos sejam salvos, conforme 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. E a lição continua apontando para 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, que da mesma maneira diz que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. No entanto, voltando aqui para a lição, segundo a vontade permissiva de Deus, as pessoas têm a liberdade de fazer as suas escolhas. Elas têm o livre-arbítrio de escolher se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Como nós lemos lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 30, que os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si. E as palavras de Estevão, em Atos, no capítulo 7, versículo 51, diante do sinédrio, declarando: vocês são homens de dura cerviz, são incircuncisos de coração e ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Irmãos, a salvação é um ato totalmente divino, mas se inicia em nós a partir das nossas escolhas. Meus irmãos, terminamos mais um tópico e a sinopse desse último tópico vai nos afirmar que a ação do Espírito,
A palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. A nossa conclusão vai nos trazer a obra da salvação, apontando que pela obra da regeneração nós participamos da natureza divina, conforme Gálatas 4 e 7. Temos acesso ao reino de Deus e à filiação divina, como está escrito em João 1 e 12. E ao nos arrependermos e cremos no Evangelho, somos feitos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3 e 16. Esse Espírito que nos capacita a resistir à velha natureza, Gálatas 5 e 16, e a alcançar a vitória total em Jesus, Marcos 13 e 13. Glória a Deus por chegarmos ao fim de mais uma lição, agradecendo a Deus e a todos que nos acompanharam até aqui. Nós vamos deixar no fim deste vídeo um card para a nossa revista em áudio, para você que quer ouvir a revista no carro, na caminhada, no ônibus, nos afazeres do dia a dia, aonde você estiver. Ficamos por aqui. Deus vos abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.